Satanás será esmagado. É o que está escrito, né? Tem muitas igrejas que dizem que não, né? Mas é o que está escrito. Vamos aí então para a palavra do Senhor. Paulo escreve à igreja de Roma, os Romanos, capítulo de número 16, versos 17 ao versos 20. Quero cumprimentar a audiência das rádios, aplicativos, Facebook, o YouTube. Disseram que o Facebook e o YouTube está baixo, né? Está baixo, não sei. Glórias a Deus. Quero também deixar o nosso endereço. Nós nos reunimos aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, na rua Roberto da Silveira, número 10, com o Craveiro Lopes, número 4, no bairro de Olinda, terças e quintas, 7h30 da noite, e aos domingos em 2 horários, 9 da manhã e 18h30, e todo primeiro sábado do mês, o culto que chamamos dos aniversariantes. Nosso telefone para contato é o 986022369, 986022369. Romanos capítulo de número 16, verso 17 ao versos 20. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, com suaves palavras lisonjas, mentem, enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Amém, igreja? Aqui é uma igreja obediente? Amém, né? Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Bota na outra versão para mim, irmão. Bota em todas as versões, só o versículo 20. Por favor, bota ali na tela. Essa é a NTLH. E o Deus, a nossa fonte de paz. Viu a fonte de paz onde é? Não é o mundo, não, hein? Não é o teu trabalho, sabe? Não é a tua casa, não é o teu dinheiro, não é a tua aposentadoria, não é a tua renda. Tua fonte de paz é Ele. Logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Outra versão. E sem demora, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. King James, essa, né? NVI. A graça, começo do versículo, irmão. O Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do Senhor, do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Tem mais? Essa qual é? NVT.
Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Acabou, irmão? E LGBT? Tem não, ainda não, né? Então vamos orar. Senhor Jesus, está aqui na tua palavra, Senhor. Quem pode dizer o contrário do que está ali? Em 5 ou 6 versões diferentes. Poderíamos procurar todas as versões e elas diriam a mesma coisa, que em breve, mais na frente, logo, mas não diz que já aconteceu. É uma profecia, como está escrito lá em Gênesis 3,15, que a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. É uma profecia que vai se cumprir. Logo, logo, o próprio Deus fará isto, esse esmagar, destruirá este poder que não se pode ver, não se pode tocar, mas existe. Deus nos ajude a entendermos isto. Oramos em nome de Jesus, e a igreja do Senhor digam todos amém, amém e amém, 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 amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Tá de castigo aí, irmão? Pé. Puxa uma cadeira aí, ó. Igreja de Jesus, filhinhos de Deus, salvos pela graça de Deus, justificados em Cristo Jesus, todos nós somos chamados para sermos santos. Amém? O Deus da paz esmagará a Satanás. A Bíblia afirma, Romanos 16:20, o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos pés de vocês. Este versículo transmite uma promessa de vitória final sobre Satanás. Assegura a sua derrota completa, definitiva, que está próxima. Diga amém, irmão. Está próxima, ela está próxima. Sendo que esta derrota será administrada pelo próprio Deus da paz. Será Ele mesmo que vai fazer esse trabalho. O Deus da paz. Está aqui escrito aqui no versículo 20, logo no primeiro Almeida, tá, irmão? Primeiro versículo, na primeira parte do versículo, ele diz: e o Deus da paz, diga, o Deus da paz, o Deus da paz, e o Deus da paz que traz paz, diga, Ele é a minha paz. Irmãos, a paz não está no mundo, irmão. Não pense que nós teremos um dia de paz neste mundo. A paz não está no mundo, a paz não está nos acontecimentos que serão favoráveis para a humanidade. Não vai. Pode esquecer de dias melhores. Roberto, tu que tem essa frase muito bonita, né? Um dia vai melhorar, mas vou te dizer, não vai melhorar. A tendência é piorar. Quanto mais os dias se aproximam, e Satanás, que ele é o príncipe desse mundo, já está prometido que ele está julgado e condenado. Quem sabe disso? Já estudamos desde as primeiras mensagens, terminamos hoje essa série, né? Então já sabemos que ele está em revolta contra a humanidade. Irmãos, ele tem conseguido danificar muita mente das pessoas. E vou te falar, hein? O pior não é a mente do mundo, o pior é a igreja. Muitos que se dizem crentes, cristãos, evangélicos, estão com as suas mentes danificadas por ele. Mas a Bíblia promete que o Deus da paz, diga assim, o Deus da paz, diga em breve. O que é em breve, irmão? Tem aí? Em breve. Breve, né? Breve. O que é breve?
Já aconteceu? Breve é um adjetivo que geralmente se refere a algo que tem uma duração curta ou que ocorre rapidamente. Breve, curto, passageiro e rápido. Porque breve, quando você coloca em, já muda a palavra, né? A palavra já entra, você não vai conseguir pesquisar em breve, você não vai achar nos dicionários a pesquisa em breve, você não vai conseguir achar nada. Então, o que nós entendemos que ser em breve? Então, é mais na frente. Pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 1 hora, pode ser daqui a 1 dia, pode ser daqui a 1 mês, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 1000 anos. Como a gente pensa com a Bíblia, com a mente da Bíblia, a Bíblia diz que 1000 anos para nós é 1000 anos, mas para Deus pode ser 1 dia, pode ser 5 segundos. Então, Deus não está preso ao tempo. Deus não está preso ao tempo. Então vamos aqui. Diga, é o Deus da paz. Então, quem é que vai esmagar Satanás? Quem é? O Deus? Diga o Deus da paz. Diga, o Deus da paz. Pastor, então o senhor me explique aí, por favor, porque aqui em Hebreus é um versículo que a gente entendemos por alguns anos errado. Sabe, Hebreus capítulo 2, versículo 14, porque a gente só lia só o 14 e não lemos o contexto, o que ele estava dizendo, nem depois do versículo, o que realmente foi aniquilado, né? Então vamos lá, vamos lá. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, para aqui. A Bíblia diz que o diabo tem o quê? Tinha o quê? Vamos, igreja, tinha o quê? O poder da morte. Então, o que realmente Jesus derrotou aqui? Ele derrotou, aniquilou, destruiu. O que o diabo tinha que foi lhe arrancado? O que ele tinha? O poder da morte. Diga, o poder da morte. O diabo tinha o poder da... Então, quando Jesus morre, ressuscita, o que aconteceu com esse poder da morte que estava sobre o diabo? Que era a responsabilidade dele, que todo mundo tinha medo. Morreu, e agora? O que vai acontecer? Não tem ressurreição? Vamos todo mundo virar poeira? Ou vamos todo mundo para o inferno? O que vai acontecer? Então, olha lá. O versículo 15 dá a resposta. Livrar-se todos que, pelo pavor da onde? Da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Se a gente entender que o diabo não existe, como no versículo 14, foi morto, foi tirado o diabo aqui, versículo 14, visto, pois o filho participa com carne e sangue, igualmente ele, para que por sua morte destruísse, ou seja, o diabo deixou de existir. Opa, então você vai na Bíblia e você vê no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, vê demônios agindo, você vê um monte de forças no inferno operando, e você vê o apóstolo Paulo falando em Romanos capítulo 16, no verso 20, ele fala que em breve o nosso Deus, o Deus da paz, vai destruir, vai fazer o que com o diabo? Ponha lá. Ponha lá esmagar. O que é esmagar? Em breve. Esmagar é um ato de aplicar pressão ou força a algo de forma intensa, resultando em sua deformação ou fragmentação, ou seja, aí ele vai deixar de existir. Mas isso acontecerá quando? Em breve. Então, o que nós vamos fazer, pastor?
que o diabo ele é mais poderoso do que o ser humano? Claro que é. Irmão, se você vê esse negócio desses bichos, eles são tudo comungados com o diabo. Ele fala, ajoelha, demônio, rola, demônio, mita galinha, demônio, mita cachorro. Isso tudo é uma combinação entre o demônio e esses líderes. Porque nenhum homem tem poder sobre o diabo. Nós, como seres humanos, somos inferiores, somos seres muito primários, muito fracos diante dessa força. Porque hoje ele é diabo, mas ele era um anjo poderoso. Ele não perdeu o seu poder. Ele continua, mesmo para usar para o mal, ele continua sendo um anjo poderoso, mas um anjo para o mal. Não só ele, diz que quando ele foi expulso do paraíso, diz que a cauda do dragão, está lá em Apocalipse, a cauda do dragão arrastou a terça parte dos anjos que estavam lá em cima, que nós hoje conhecemos como demônio. Como é o seu nome? Legião. Vieste me atormentar, Jesus de Nazaré, antes do tempo. Nos permita entrar nos porcos. Você lembra dessas passagens? Nos permita entrar nos porcos. Então, os demônios se sujeitam a quem? A Jesus. E qual era o domínio que Satanás tinha? Ele tinha o domínio sobre a morte. Então, ele causava medo. Quando você pensava em morte, todo mundo se borrava. Olha o que o apóstolo Paulo falou sobre a morte. Filipenses capítulo 1, versos 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é um terror. O morrer é o quê? Por que ele estava falando aquilo? Porque Jesus venceu a morte. E ele sabia que se ele morrer fisicamente, logo, muito breve, ele iria ressuscitar com um novo corpo, um corpo de glória. Por isso que ele fala, para mim o viver é Cristo. Bota no versículo anterior, irmão. Filipenses 20, né? 1:20, né? Deixa eu pegar aqui. 1:20. Não, 20, 21 e 22 e 23. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida. Sabe por que ele falou isto? Porque ele sabia que o diabo não tinha mais o poder da morte. A morte foi vencida por Jesus. A Bíblia diz lá depois a gente vai lá. Continua, irmão, passa à frente. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne, esse viver na carne não é viver fazendo pecado, não. Viver na carne é você estar aqui com ela, com essa carne nojenta que a gente tem, traidora, enganadora, né? Fraca, débil. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, ou seja, se eu estiver aqui, eu estarei ajudando pessoas, eu serei útil, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e ir para o purgatório. Então quando os eleitos de Deus, quando parte, vai para onde? Estará com quem? Estará com Cristo. Mas como é que a igreja católica diz que tem que ir para o purgatório? Não tem que ficar numa fila, numa sala, sabe, purgando, não. A Bíblia fala que quando um cristão parte daqui, ele estará com quem? Com Cristo. Aí ele fala o quê? O que é incomparavelmente melhor. Por que ele falou que estar com Cristo é incomparavelmente melhor? Porque um dia ele foi arrebatado e esteve na presença de quem?
de Cristo, ele sabe o que ele viu lá, ele só não podia dizer. Se esse homem chegasse aqui, naquela época, ele ficou tão louco com as visões, ele fala lá em Coríntios, com as visões e as revelações, foi colocado nele um espinho, que se ele abrisse a boca dele para dizer o que ele viu ali, sabe o que ia acontecer? Muita gente ia querer morrer. Eu quero ir para esse lugar aqui. Seria um suicídio coletivo por causa da ânsia de chegar no lugar onde Paulo esteve, que ele diz, olha, eu desejo é partir e estar com quem? Com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Pai, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então ele falou, se eu for mais útil, se Deus tem ainda algo na minha vida, a minha carreira ainda não foi terminada, eu ainda não cumpri a minha carreira. Irmão, você tem uma carreira, irmão. Você não é um fantasma, você não é uma alma penada, você não é um pedaço de carne que fica aí atrás de bens, de coisas. Você tem uma carreira, você veio de lá, cumpriu um propósito aqui, mas com o propósito de lá. Às vezes nós esquecemos o propósito divino e nos agarramos ao propósito terreno. Por isso você vê crente de cara feia, você vê crente amargurado, porque não tem dinheiro, porque não tem isso, porque não tem o carro igual o outro, não tem a casa igual o outro, e não sei o que igual o outro. Por causa de quê? Porque perdem a visão do celestial. Paulo nunca perdeu a visão do celestial. Então quando você fala de morte, esse versículo, destruiu aquele que tem o poder da morte, se refere em Hebreus 2, 14 e 15, onde afirma que Jesus, por sua morte, participação na condição humana, destruiu o poder da morte, que é o diabo. Qual é o poder que o diabo tinha? Da morte. Diga assim, o poder que ele tinha era da morte. A morte de Jesus foi o meio pelo qual ele desarmou a força da morte e a força do diabo, tornando-se a fonte da salvação para a humanidade. Então vamos lá. Jesus participou em condição humana. Jesus era humano. Se você for lá em Filipenses, capítulo 2, versos 5, ao 9, olha o que ele diz. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Está vendo? Isso é maravilhoso. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, não igual, semelhança. Porque se ele fosse igual, ele teria pecado. Então ele era semelhança de homem, com uma diferença, não tinha pecado. Por que Jesus não tinha pecado? Porque ele não nasceu do contato de Adão e Eva, foi só de Eva. Quem pecou, foi Adão ou foi Eva? A Bíblia diz que a Eva pecou, mas não foi computada para Eva o pecado, porque Deus não falou com Eva, Deus falou com Adão. E Deus, quando falou com Adão, Eva nem existia. Quando ele deu a ordem para não fazer, então se você fizer, o pecado vai entrar por você, não por ela. Por isso que Deus escolheu Eva para gerar Jesus. Que Jesus, se ele escolhe os dois, Jesus viria com sangue de pecado. Então ele não tem pecado, porque ele veio gerado pelo Espírito no ventre de uma mulher chamada Maria, se tornando semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo qual também Deus exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo joelho no céu. Então, estou mostrando aqui que ele era um homem, ele veio como um ser humano. Então, Jesus participou da condição humana. A morte de Jesus como o meio de quê? De vencer aquele que tinha o poder da morte. Como é que ele governava, como é que ele trazia sobre nós
o diabo? Trazia medo. Até hoje, eu fico assustado com gente. Eu estou com 65 anos. Cara, se eu morrer hoje, ou amanhã, ou depois, ou daqui a 6 meses, sei lá. Cara, tá ótimo. Não tem preocupação, porque eu não tenho medo de morrer. Sabe? O meu medo não é de morrer, porque Jesus, o Deus da paz, já venceu a morte. Se ele venceu a morte, ele é o primeiro que ressuscitou. E nós somos os outros que ressuscitaremos. Então não tenha medo. Não é que você vai se meter na frente de uma bala, né? Mas você não pode ser um crente apavorado, quando chegar a tua hora, ficar batendo perninha aí, gritando, não vou. Vai, tem que ir. Por que tem que ir? Porque o homem está ordenado morrer uma só vez. Então está todo mundo nesse pacote. Não tem ninguém, uns vai cedo, outros mais tarde, mas todo mundo vai chegar essa hora. Então, libertação da escravidão. Qual era a escravidão? Qual era o medo? Da morte. A morte de Jesus não foi uma derrota, e sim um meio pelo qual ele pôde destruir aquele que tinha o poder da morte, que é o diabo. A libertação da escravidão. O resultado dessa ação, a ação de Jesus, foi a libertação das pessoas que antes viviam sob constante escravidão e pavor da morte. Você lê isto em Hebreus, capítulo 2, versos 15. Olha lá. Livrar-se todos que pelo pavor da morte, olha como é que a morte fazia. Hebreus 2, 15. Livrar-se todos que pelo medo da morte, isso não é pior, a palavra pavor da morte, estavam sujeitos a escravidão por toda a vida. Então, como é que nós vivíamos? Com medo. Diga, Jesus venceu a morte. Diga, Jesus venceu a morte. Então Paulo falou, o morrer é lucro. Então ele não tinha medo da morte. Em Apocalipse 21, versículo 4, 21:4 de Apocalipse, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte, vamos igreja, já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tão abençoados, o que significa destruir aquele que tem o poder da morte? A derrota do diabo. O diabo era a entidade que detinha o poder da morte, usava o pecado para escravizar os homens. O que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versos 14 e versos 18? Romanos 6, 14 e 18. Porque o pecado, olha o medo, a morte veio por causa do pecado. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus que me deu a vitória por meio de Jesus Cristo. Viu? A vitória veio por meio de Jesus Cristo. Então quando diz que Jesus vai esmagar a serpente, não quer dizer que ele já esmagou. A serpente está aí, usando pessoas, fazendo maldade, usando o governo, usando autoridades. Uma autoridade injusta é uma autoridade usada pelo Satanás. Nenhuma autoridade deveria, toda pessoa que recebe cargo de autoridade, deveria pensar 1000 vezes antes de usar o cargo de autoridade para fazer maldade contra o outro. Porque, igual o pastor tem um cargo de autoridade. Tem muitos que usam do cargo de autoridade para maltratar as pessoas, para botar de castigo. Quem sabe disso? Para botar no banco, para humilhar. Eu já estive em igreja que o pastor chamava na frente e humilha. Alguém já foi numa igreja assim? Que o pastor bota a pessoa na frente que fez alguma coisa de errado e humilhar a pessoa? Alguém viu isso? E o cara tem cargo de autoridade, mas não sabe usar. Vai ser cobrado. Vai ser muito cobrado. Versículo 18, irmão.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, uma vez libertados da onde? Do pecado, fostes feitos servo da justiça. A morte não tem mais poder, o pecado não tem mais poder. Então, remoção do pecado. Ao vencer a morte, Jesus também removeu o pecado, que era a arma principal do diabo contra nós. Versículo 6, põe ali. Versículo 9. Versículo 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado da onde? Dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, nem sobre a igreja dele. Diga glória a Deus, igreja do Senhor. Então vamos aqui para tentarmos aclarar a mente de algumas pessoas que ainda não compreendem esse versículo de Hebreus 2, que tem agora 5 minutos. Hebreus 2,14. A frase ou o versículo, né? Destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, refere-se ao versículo bíblico de Hebreus 2, 14 e 15. Descreve como a morte de Jesus Cristo destruiu o poder da morte e libertou a humanidade do domínio do diabo. Do medo da morte, Jesus, ao tornar-se homem, participou da mesma condição humana para, através da sua morte, anular o diabo que detinha o poder sobre a morte, assim libertar os que estavam escravizados pelo medo do fim da vida. Agora você não tem mais esse medo, irmão, sabe por quê? Jesus venceu, Jesus foi o primeiro que ressuscitou. Ele está dizendo, tem ressurreição sim, existe a ressurreição sim. Então, a participação de Cristo, Jesus, sendo Deus, tornou-se humano e participou de carne e participou de sangue, para que ao morrer pudesse alcançar a morte, vencer a morte. Então o sofrimento de Jesus foi para destruir o pecado, porque é através do pecado que veio a morte. A morte entrou por causa do pecado. Quando Jesus paga o preço, ele perdoa o pecado e destrói aquilo que nós tínhamos medo, que era a morte. Diga glória a Deus. Irmão, isso aí é um estudo libertador. Que você não vai mais ficar com a tua pressão alta. Oh meu Deus, será que eu vou ganhar um tiro na rua? Será que eu vou ser assaltado e vou morrer? Meu Deus, eu estou com uma dor aqui. Ai, será que vai ser hoje ou amanhã? Meu Deus, deixa, irmão. Pelo amor de Deus, vai cuidar da tua saúde, vai cuidar da sua vida. Olha para o espelho, você, a tua responsabilidade é com o teu corpo, com a tua vida. Fica aí arrumando problema e a troco de nada. Então, a destruição do diabo, a morte de Cristo foi o ato que aniquilou a autoridade do diabo, que antes dominava a morte e o medo que dela provém. Então, quando Jesus fala, ele destruiu aquele que tinha o domínio sobre a morte. Então, quando ele destrói a morte, ele destrói a única arma que o diabo tinha de atormentar o povo de Deus. Agora ele não tem mais. Diga, agora ele não tem mais. A libertação dos humanos. Através desta morte, Jesus libertou as pessoas do pavor constante da morte, da escravidão, que o medo da morte impunha. Meu Deus do céu. Irmão, já temos a sentença, Hebreus 9, 27. Eu sei que eu vou morrer. Vamos falar no sábado. Eu sei que vou morrer. Então não tem como escapar. Mas eu também sei que Jesus venceu a morte. E ele diz que eu vou ressuscitar no último dia. Ele diz que quando eu ressuscitar não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pecado, não haverá mais angústia, não haverá mais traição, não haverá Judas no nosso meio. Não haverá mais. O poder da vida. A morte de Jesus abriu o caminho para a vida eterna. E a ressurreição, né? Mostrando que apenas
o poder da vida de Jesus poderia derrotar o poder da morte, que é uma ferramenta que o Satanás usava para pôr medo em nós. Diga, nunca mais. A condição humana de Jesus. Jesus tornou-se homem, carne e sangue, assim como os demais filhos de Deus. A morte de Jesus. Ao morrer, ele ofereceu um sacrifício que derrotou a Satanás, que até então detinha o poder. Detinha, não detém mais. Quer dizer o que, pastor? Que Deus ressuscitou Jesus e também ressuscitará também nós. Diga glória a Deus, igreja. Isso significa destruir o poder da morte. Derrotou o diabo. Ao derrotar a morte, Jesus desfez as obras do diabo, retirou o seu poder de condenar os cristãos. Mas a submissão à morte, não temos mais medo disso. Deus quer que eu viva, estou vivendo, amém? Mas quando chegar a nossa hora, vai chegar a nossa hora, o que a gente vai fazer? Opa, vou fazer igual Paulo. O que Paulo falou lá em Filipenses 1:21? Terminamos. Filipenses 1:21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo. Diga, viver é Cristo. Não, viver é fumar maconha. Viver, tomar cerveja, né, Zeca Pagodinho? Zeca Pagodinho falou, eu não vou para o céu, eu não quero, ele falou que ele não quer ir para o céu. Ele nem vai, né? Não sabe nem o que é céu, vai fazer o que no céu? Só se no final quando ele esticar as pelancas, né? Aquele barrigão de pote, aí ele se rendesse a Jesus, quem sabe, né? Ele falou, não vou para o céu, porque no céu não tem cerveja, não tem samba, não tem... No céu não tem isso, mas no céu não tem tristeza, não tem dor, não tem morte, não tem lembrança, não tem mais lembranças. As coisas elas já passaram, pensamento, tudo se fez novo. Pastor, a gente vai se conhecer lá, claro, só não vamos lembrar de quem não veio. E não vai ter ninguém que vai lembrar você. Tua filha não está aqui. Não vai lembrar, porque lá não vai ter lembrança triste. Lá, quem estiver lá e se conhecesse, quem vai estar lá? Olha. Você sabe por que nós vamos estar lá, irmão? Nesse lugar maravilhoso? Porque você veio de lá. Diga, é pela graça que eu sou salvo, mediante a fé. Isto não vem de nós, é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Diga, somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que vivemos nela. Isto está em Efésios 2, 8 ao 10. Amém. Assim seja, irmão. Essa é a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Isso, vamos, mais um aplauso ao Senhor. Vencemos, irmão. Diga, eu venci. Não tenho medo. Diga, eu não tenho medo.